fica parecendo que é privado e não é, porque 49% do investimento é nosso e 51% do BNDES. Não tem nada de privado nisso para mim. Esse é um modelo histórico de concessão, então, né? assim, se for pegar da Vale há 20 anos atrás, foi mesmo. Então ficou muito ruim. Por quê? Porque dá prejuízo de qualquer jeito. Agora, já que está tendo prejuízo lá com 8 milhões, com 22 ou com 22 não, que eles nunca alcançaram. Fizeram a estrutura para 22 e tem 8. Tiveram 10 ou 11 no máximo. Mal feita a conta também, né? Já que vai dar prejuízo de qualquer jeito, então por que não tentar salvar o prejuízo de cá, da Pampulha, né? Então, do ponto de vista de gestão, essa é a justificativa para a Infraero tentar reativar o aeroporto da Pampulha. Mas eu concordo com você, eu acho que tinha que dar um jeito de sair de Confins, ou até, quem sabe, tentar privatizar a Pampulha, ou coisa parecida. Ou isso, né, para outro grupo. Eu penso assim também, mas considerando que a gente não tem esse poder de definição, né, isso é uma coisa bem... Teria que ser a própria União, né? Ainda tenho que te confessar que tem um outro... O momento político em que essa decisão foi tomada também me incomodou, porque, assim, sim, ela não veio sozinha, né? Você fala, foi só Pampulha? Como veio junto com o pacote que retirou Congonhas do procedimento licitatório, eu entendo isso é um negócio que me sobra falar, não, gente, pelo amor de Deus, né? Mas eu entendo perfeitamente que são assuntos muito diferentes, entendeu? Até porque a Pampulha não estava para ser privatizada. Mas isso me incomoda profundamente. E que esse equívoco... Alguém estava me contando, eu estou tentando lembrar o que foi que eu vi ontem, de alguém comentando de um município aqui do interior, em que puseram para chefiar a Secretaria de... lá é a de administração urbana que eles chamam, mas é que cuida de obras aqui a nossa. Puseram uma professora primária muito amiga do prefeito, uma cidade de uns 200 mil habitantes, eu tento lembrar qual é. E eu não tenho nada contra a professora primária, agora, qual é a condição da professora primária? E aí eu fico, toda vez que eu vejo algum movimento que eu falo, ai meu Deus, lá vem essa influência política na tomada de decisão, eu tenho que conversar com o meu estômago, já dá uma embrulhada. Mas eu volto a dizer, o meu problema com a Pampulha não é dessa data, ele é mais antigo e tem a ver com esses pontos. De tudo, eu sempre me rendo ao argumento de que se tecnicamente se tomar decisão que não é isso, não é isso. Tanto que eu não estou aí discutindo legalidade de decisão da agência, nem discutindo a legalidade dessa decisão agora do TCU, que sinceramente nem procurei saber o que é. Eu só entendi que por enquanto está suspensa a autorização por algum motivo que eu não me preocupei ainda em olhar, né? Mas eu até não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente sai um pouco, né? Mas eu até analisei bastante essa decisão, entendo ela é como provisória, né? Como ilegal, totalmente provisória. É uma liminar dada em recesso do TCU, que deveria ter sido dado pelo presidente, não foi, mas assim, enfim, de qualquer forma, até foi confirmada a liminar por 4-3, alguma coisa assim. Mas a liminar é, na verdade, até que a Infraero mande os documentos demonstrando que... Ou seja, na verdade... Então, assim, eu até entendo que é ilegal, porque o TCU, para mim, ele não tem essa legitimidade da cautelar. Eu peguei a lei orgânica do TCU por curiosidade. Mas ele tem feito isso com outras coisas, né? Com algumas obras grandes. Veja que absurdo, o TCU dá uma cautelar assim. Né? É um absurdo. E não está previsto na lei orgânica. A única cautelar na lei orgânica está prevista assim, se der uma decisão, uma determinação e não for cumprida. Mas, enfim, então esse ponto, concordo com você. A questão do hub, eu não engulo essa do hub, porque era para ter 22 milhões, tem 8. Com a Pampulha vai cair para 6, vai ter essa influência? Se eles estivessem trabalhando bem, tivessem feito conta certa, não teria os 22? 2 ia ser insignificante. Então, assim, eu não estou entendendo esse estardalhaço por tão pouco. Não estou entendendo. E o outro ponto das medidas mitigadoras, eu entendo sua preocupação, mas aí eu já acho que é da competência dos órgãos, né? Não seria minha, sua, seria da ANAC, da Prefeitura. Na verdade, tudo isso é da competência dos órgãos, né? A nossa opinião tem muito pouca relevância. Mas eu digo assim, estou tentando justificar, né? Por que eu não concordo com você nesse ponto específico. De todos os pontos, o que eu concordo com você, que acho que você até poderia usar como justificativa para ter essa dúvida, né? Esse questionamento em relação ao retorno, é realmente esse ponto que você falou muito bem, né? Dos dois, de ser sócio nos dois. Isso mas pra mim apesar algo de parece... não ser o gerenciador dos dois, né? Assim, então, por exemplo, eu estou te falando que esse é um assunto assim, o assunto todo da Pampulha é um assunto... complexo. Complexo e difícil, porque no fundo, cada reunião que eu participo, eu percebo que há ponderações muito válidas
de cada um dos lados, entendeu? Assim, na hora que você senta... Tem muito absurdo também, tá? De cada lado. Porque tem gente que quer que abra a Pampulha porque tem um terreno na beirada ali para montar um negócio. E tem gente que não quer porque tem empreendimento imobiliário em Lagoa Santa, gente. Sinceramente, isso é problema de quem tem problema em Lagoa Santa. A maioria é isso, mas é por isso até que eu falei no início, já que está gravando, é até bom deixar registrado, que eu não tomei eu sei disso. Você sabe que meu pai é presidente lá da Infraero, mas eu não tomei lado. Eu simplesmente, como filiado ao Novo, há mais de 2 anos, 2 anos e meio, desde o segundo dia de possibilidade, e apesar de estar bem próximo do Rondo, do sei disso, eu acompanho. A gente não é a primeira vez que a gente se tromba, eu sei. Pois é, em hipótese alguma, eu estaria de acordo com isso se não fosse dentro da linha dos princípios do Novo. Mas você tem toda a razão. E o tanto que você falou, como isso foi tomado num momento político, aí você viu que eu até não falo nada, porque realmente foi, né? Então, assim, mas eu não quero misturar as coisas. Mas você tem razão, e não é a mesma coisa mesmo. Em que pese o momento, é duro, né? No Brasil as coisas são difíceis. Assim. Então, assim, só para deixar muito claro, principalmente pelo registro, que eu não tomei lado por isso. Eu tomei lado porque, para mim, a sua convicção a minha convicção é que eu quero ter liberdade de escolha. Eu sou absolutamente contra monopólio privado. Vejo muita gente falando, estatal, acaba com o estatal. Concordo. Mas acaba com o monopólio privado também, que eu não concordo com o monopólio privado, não. Eu falo isso direto sobre alguma pessoa fala, tem que privatizar. Eu falo, gente, até acho que tem que privatizar, mas lembra que os ônibus rodam privados, mas rodam em regime de monopólio, por isso é ruim. Nós temos aí um sistema, não sei se você conhece o sistema dos suplementares, que não é monopólio. Então, no suplementar, o cara ele é dono do ônibus. E aí eles rodam na mesma linha com vários ônibus ali, que são de pessoas diferentes. E você vê que a qualidade dele é superior à qualidade. Algum dia eu vou pegar, tem muitos anos que eu não pego, negócio assim, eu vou pegar. Mas é porque eles são essencialmente para vilas e favelas, porque eles são pequenos, porque eles conseguem circular nas ruas pequenininhas. Mas eu falo, gente, tem tanto modelo inteligente de quebra de monopólio no mundo, para que a gente insiste em monopólio? Assim? Então eu não vou mais tomar seu tempo, que eu falei com você em 20 minutos e vou cumprir os 20 minutos. Quero te agradecer novamente. Agora, Antônio, eu queria dizer uma outra coisa. Sempre, para qualquer argumento nessa discussão, eu estou aberto. E mais do que isso, te dizer que hora nenhuma eu tenho a pretensão nesses temas, e aí pode até ser duro quando alguém for falar com você a respeito disso, eu não tenho a pretensão de falar pelo partido, não. É claro que, eventualmente, as pessoas tomam dessa forma. É isso. Mas eu não tenho problema nenhum de alguém me contradizer, porque eu até sou muito claro quando alguém pergunta assim, essa é a posição do Novo? Eu falo, não. Porque quando é a posição do Novo, eu também sou muito claro em dizer, esta é a posição. E nesse ponto, definitivamente, o Novo não tem nenhuma posição tomada. Aliás, eu tenho a impressão que a maior parte dos filiados é, inclusive, alinhada com a lógica de que o aeroporto público deveria ser reaberto. Eu já fiz algumas enquetes lá no Instagram e sempre, a maioria do meu Instagram, a gente alinhada conosco. É sempre 90%. Pela lógica da livre escolha, pela lógica de que Só a gente tem que trabalhar... Até por um pouco de eficiência também, porque o aeroporto do aeroporto de Confins é ineficiente do ponto de vista de gestão. Eu só fico bravo porque eu falo, mas para que gastaram a fortuna que gastaram para instalar um aeroporto naquele lugar? Enfim, mas já gastaram. E a conta errada, né? Por que fizeram para 22 milhões se tem 8? Né? Então, assim... Isso também não é justificativo para nada não, mas eu tenho um pouco de medo disso, sabia? Porque como a licitação foi feita... É um medo assim, fala, paciência, problema é da Dilma, né? Mas quem paga é a gente. Como licitou com uma estimativa de fluxo, que não vai chegar em menos de 10 anos, eu tenho um certo receio, com a hora dessa, esse povo vai sacar um pedido de reequilíbrio econômico e pôs na mesa de uma forma mais dura. Mas isso não é problema meu e nem a Pampulha vai resolver isso. Isso aconteceu em Campinas, né? Mas não foi reequilíbrio, eles entregaram. Devolveram, né? Não passou ainda totalmente, mas estão devolvendo. Então, Campinas, para mim, além de tudo, é um aeroporto esquizofrenicamente dimensionado. Nunca vi um aeroporto tão esticado. Pois é, não é difícil andar nele. Então, assim, a gente tem que pensar muito quando fala em aeroporto, a gente tem que pensar muito bem, né? Porque quando a gente fala, então vamos privatizar tudo, livre mercado, tem que tomar cuidado. Tem lugar que não vai ter aeroporto. Não comporta, eu brinco, Araxá. Eu falo, quem vai querer operar o aeroporto de Araxá? Quem vai querer operar o aeroporto, sei lá, pega uma cidade no norte lá, que é importante o aeroporto. O pessoal não vai querer. Então, assim, eu tenho, em casa eu tenho aprendido nas poucas oportunidades que eu encontro meu pai, que eu fico até, como eu sou totalmente a favor da privatização, eu fico meio em xeque, muitas vezes. Mas você sabe que nesse ponto eu tenho, de vez em quando alguém bate em mim lá no Novo, e fala, tem que privatizar. Eu também só vou te privatizar tudo, gente. Só que tem que ver se alguém vai querer. E se ninguém quiser, você tem que pensar o seguinte, ok, pode fechar, porque tem algumas coisas que tem uma lógica de utilidade pública que não dá também só para ignorar. Falar, não, o problema do cara que foi morar lá longe. Falar, gente, eu não sei se a gente não precisa
pensar um pouco em infraestrutura. Eu sou a favor do Estado só em segurança, saúde, educação e infraestrutura. Mas infraestrutura faz parte da lista, né? Faz parte. Então, por exemplo, se você privatizasse, igual falaram com o Oi, você mencionou, e aí? Vai ficar uma empresa mais deficitária do que é, que hoje operacionalmente ela dá lucro, dá meio bilhão por ano. Pensando um pouco na empresa, eu até entendo, falo assim, para a lógica da Infraero, perder todos os aeroportos rentáveis e ficar só com os lixões é um problema, né? Lixão é uma sacanagem, né? Mas tem alguns aeroportos que você olha e fala, gente, não tem... Onde é que eu fui outro dia? Né? São 55. Eu falo, gente, não tem jeito, só pousa um voo a cada 2 dias. Como é que essa cidade vai manter esse aeroporto? Agora, para a região, é essencial ter o aeroporto. Vai lotado, o voo vai lotado. Mas te agradecer, viu, Matheus? Eu que agradeço. Aí. E a intenção era realmente, eu entendi quando você falou, não falo pelo nome, você eu entendo também a sua preocupação. 5, né, por isso que quando o tema não é da minha alçada direta, eu tento não... Mesmo às vezes eu tenho uma opinião mais forte sobre alguns temas, eu tento não ser muito impositivo, para não atrair contra o novo alguma sensação contra uma opinião minha que eventualmente não reflete o novo. Quando é a do novo mesmo, sem problema, eu falo que se é para reclamar desse modelo de estatização idiota da esquerda, eu falo sobre os temas nacionais com tranquilidade. Agora, quando começa a entrar nesse tipo de tema, eu tomo muito cuidado, e é por isso que eu falei, faço questão da gente conversar, que as primeiras marcações, você desculpa, minha agenda no final do ano estava uma zona. Mas eu faço questão de conversar para deixar claro, falar, olha, primeiro, estou aberto para ouvir o que seja necessário, eu sou uma pessoa muito tranquila desse tipo de conversa. E 2, se de alguma forma ficou parecendo que eu estava falando institucionalmente, pode me desmentir na rua. Não, eu sei que você não está falando institucional mesmo, mas é porque você é um formador de opinião do novo, né? Perfeitamente. Por mais que você fale não sou, você é, né? Claro, hoje você é o único com mandato. Mas nós vamos ter mais, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.